Olá, queridos amigos, espero que todos estejam bem e nesse clima de amizade que nos envolve, nós vamos nos ligar ao nosso amigo espiritual, elevando-nos até Maria, que envolve o nosso coração em sentimentos de compreensão e perdão. E solicitemos que nos leve até Jesus, nos alimentando dessa fonte inesgotável de amor que nos fortalece. E pedimos ao Divino Amigo que seja o portador de todo o nosso agradecimento através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, número 78, Verdades e Fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus encontra-se em João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentes brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. E nós vamos começar com uma história, um conto do escritor Malba Tahan, um escritor brasileiro que tem esse pseudônimo. E ele nos fala que na velha cidade de El Catife apareceu um misterioso estrangeiro, um mago persa. Comentava-se que ele vinha acompanhado de 3 homens idênticos, sem nenhuma diferença entre eles. A notícia se espalhou-se e chegou aos ouvidos do rei Fahad, um poderoso monarca, que, aguçado pela curiosidade, organizou uma comitiva com seus súditos vizires e se dirigiram ao deserto onde estava instalada a tenda do mago. Lá chegando, ele disse porque veio visitá-lo. O mago os convidou para sentar confortavelmente diante de um pequeno tablado. Quando todos encontravam-se sentados, o mago bateu palmas e pronunciou palavras que ninguém entendeu. No fundo da tena, sobre esse pequeno palco, ergueu-se um pano, surgindo um homem magro, moreno, vestido ricamente à maneira dos mercadores persas. Eis aí, ó magnânimo rei, o primeiro dos 3 homens iguais.
Pouco depois, o homem saiu atrás da pesada cortina que estava no palco. O mago bateu palma novamente e fez surgir, no mesmo lugar, um homem perfeitamente igual ao primeiro, vestindo os mesmos trajes. Eis aí, ó rei magnânimo, o segundo dos 3 homens iguais. Os nobres olharam-se desconfiados. Ao novo sinal, o homem saiu, se afastou e desapareceu como o outro. O mago novamente bateu palmas e fez surgir no mesmo lugar um terceiro homem. Ó rei magnânimo, o terceiro dos 3 homens iguais. Um profundo mal-estar se instalou no ambiente, pois todos estavam certos que se tratava de charlatanismo. Não creio nesta farsa ridícula, disse o rei, irritado. Então, pensa que não percebi que se trata do mesmo homem apresentado por 3 vezes? Acreditará em mim se vir os 3 homens juntos? Disse o mago humildemente. E antes que o monarca pudesse responder, ergueu-se a pesada cortina que cobria o fundo do palco e todos puderam ver os 3 homens em pé, imóveis, no meio do tablado. Agora sim, disse o rei sorrindo, agora acredito que esses 3 homens são realmente iguais. Aproximando-se do monarca, o mago disse: perdoe-me, Vossa Majestade, mas não deve acreditar no que vê. Sobre o tablado está um homem só. As outras figuras que aparecem são imagens obtidas com auxílio de espelhos combinados. No início, porém, era a verdade. Apresentei 3 homens idênticos, um de cada vez, diante de Vossa Majestade. Mas, como as aparências eram-me desfavoráveis, ninguém me deu crédito. Agora, usando um dos homens e a ilusão dos espelhos, embora não fosse verdade, todos acreditaram em mim, porque as aparências estavam ao meu favor. Para evitar qualquer dúvida, o mago fez com que os 3 homens passassem bem à frente do rei. Assim também é a vida, esclareceu o mago. O mago, iludido pelas aparências enganadoras das coisas, deixamos de acreditar na verdade para acolher no nosso coração o erro e a mentira. Então, na vida, muitas vezes duvidamos da verdade e acreditamos na ilusão. Duvidamos da verdade porque esta se apresenta a nós de maneira que não nos satisfaz, não agrada, não preenche os espaços que gostaríamos de preencher nas nossas vidas. O rei se deixou iludir pelo jogo do espelho, ou seja, os reflexos que apreciamos no mundo afora, das coisas exteriores. Emmanuel chama a atenção dos que falam bem, douram a pílula, oferecem as fantasias numa embalagem bonita que seduz os olhos, ou seja, as belas palavras. Falam ao povo aquilo que querem ouvir. Através de técnicas bem elaboradas, dominam as massas. A humanidade é repleta de exemplos e muitos são acatados. Temos hoje as fake news, enquanto aqueles que falam a alma são rejeitados. Ouvimos e aceitamos as mentiras. Nos deixamos enganar porque estamos afastados de nós mesmos, da nossa verdadeira essência divina.
Estamos mais sobre a regência do ego, por carência, por medo. Muitas vezes preferimos nos refugiar nas mentiras que nos confortam, do que encarar a realidade nua e crua. Mas quando enfrentada, ela traz muitos benefícios. Às vezes aceitamos as ilusões que nos garantem algum bem-estar momentâneo, mesmo que nos afastem da verdade, da compreensão da vida e de suas imperfeições. Nos protegemos das decepções, mas não crescemos como deveríamos. Quando nós não nos ouvimos, não olhamos para o nosso interior, observando quais são os nossos sentimentos, as emoções que temos, nos confundimos com os sentimentos que as pessoas dizem sentir por nós, com o valor que atribuímos a nós mesmos. Nos confundimos ao não enxergar além das aparências, das belas palavras. Acreditamos nas histórias que contamos para nós mesmos e que contam para nós, para sentir que estamos seguros, que nada ameaça, que a vida é estática e linearmente perfeita. Quando nós nos refugiamos nas ilusões, não adquirimos a compreensão do que é verdadeiro, que é essencial. Muitas vezes valorizamos mais os acessórios, as perfumarias. E compreender a vida é aceitá-la com tudo de bom e desagradável que nela existe, aceitando e tolerando aquilo que nos desaponta e decepciona, mas que nos faz crescer. Se somos enganados, é porque estamos nos enganando, quando preferimos ouvir o ego, que nos aponta a ilusão, o caminho mais fácil. Os prazeres efêmeros gerados pelos bens materiais, pelas sensações, não satisfazem o anseio pela felicidade, pela tranquilidade, que é um estado que é construído dentro de nós. Nada fora trará o contentamento verdadeiro. E o caminho é o autodescobrimento. E esse caminho exige esforço, dedicação, tempo. É necessário também pararmos, serenarmos, fecharmos os olhos e os ouvidos para os ruídos exteriores, para aqueles pensamentos ruminantes dentro de nós, dentro do nosso cérebro. Serenar a nossa ansiedade de querer que as coisas aconteçam ao nosso tempo. É necessário que nós possamos ter esse momento para ouvir o que ocorre no nosso mundo íntimo, verificar o que não estamos dando para nós mesmos, para não nos tornar refém daquilo que nos oferecem, que nem sempre é bom e verdadeiro. Aceitar como nós ainda estamos, com as nossas incoerências, os aspectos desagradáveis, para depois mudar o que é necessário. Aprender a nos governar, a nos tornar líderes de nós mesmos, nos conectar com as bases profundas do eu divino, para não se apegar àquilo que nos fará tropeçar mais tarde. Não autorizar que o medo do sofrimento nos afaste da verdade, da autenticidade das relações conosco, das relações com os outros. E para isso precisamos investir no autoamor, na autoconfiança, na autoaceitação e construirmos a fé real,
Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Se ficarmos estagnados na negação, enxergando apenas aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós queremos ouvir, nós não evoluímos, nós não subimos degraus, outros patamares. Nós não expandiremos a nossa consciência, que alarga a nossa visão para verificar, para ver o que realmente está acontecendo à nossa frente. Todos nós temos a vocação para sermos corajosos. Nós temos recursos imensos para serem descobertos e desenvolvidos, como uma mina repleta de pedras preciosas que precisam ser garimpadas e lapidadas. Mas é necessário que nós possamos ouvir a nossa essência, que aponta os melhores caminhos, as melhores atitudes, que nos fala o que é verdade. E a verdade será sempre o bem para nós e para o próximo. Para que nós possamos entender a justiça divina para sermos justos, compreendendo que ocorre o que precisa ocorrer e não conforme o que nós queremos, mas o que precisamos para crescer, para amadurecer. O quanto próximo de nossa essência estamos? O quanto próximo da sua essência você está? E fica essa reflexão. E nesse momento nós vamos expandir os nossos melhores sentimentos, como um sol, e esses raios vão envolvendo toda a humanidade, cada continente, cada ser, envolvendo em muito amor o nosso Brasil, envolvendo os nossos familiares, os nossos lares e a nós mesmos, para que cada vez vençamos o medo, que possamos ter coragem, perseverança, ver o que precisa ser visto, ouvir o que é preciso ser ouvido, para assim crescermos e multiplicarmos os nossos talentos. Graças a Deus.